1 Pedro. E o objetivo de toda essa série, que é o objetivo do que Pedro escreve, é mostrar e trazer àqueles cristãos, e a esses cristãos aqui, a nova realidade que agora temos em Cristo, através de Cristo. E o objetivo é que essa nova realidade possa nos encorajar, possa nos fortalecer durante o tempo da peregrinação. Vimos, por exemplo, no capítulo anterior, orientações para as esposas e para os esposos. Respondemos a seguinte pergunta, nos versículos 8 a 12: como viveremos? E ouvimos a resposta: pagando o mal com o bem, pagando a ofensa com a bendição, vivendo humildemente, piedosamente. Ou seja, seguindo o exemplo de Cristo. Vimos também que Cristo não é só o exemplo sobre como viveremos, mas o exemplo sobre como sofreremos. Portanto, vimos Cristo escolhendo sempre o sofrimento, a desobediência. E falamos, no último texto, nos versículos 18 a 22, sobre como sofrer, como compreender o sofrimento justo, aguardando a justiça vindoura, mas sofrendo injustamente. E agora os convido a abrir no capítulo 4 de 1 Pedro. Nós leremos os versículos 1 a 6 e veremos o que ele nos reserva para esta manhã. 1 Pedro 4, versículos 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam vocês também armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tenham andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Oremos. Senhor, somos gratos pela Tua palavra. Clamamos, ó Pai, clamamos como famintos, nos alimenta. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma religião que tem como centro um Deus homem, uma religião que tem como centro um Deus encarnado que foi pregado em uma cruz, é no mínimo uma religião assustadora para os seus membros, não? É no mínimo uma religião assustadora para aqueles que se juntam a ela. Ela é assustadora porque ao olharmos na cruz temos a certeza de que não existem atalhos. Se a nossa esperança está em uma cruz, se nos reunimos como comunidade, porque o nosso Senhor foi pregado em uma cruz, derramando o seu sangue, se a nossa vida está em uma cruz, se a nossa esperança de justiça derramou seu sangue em uma cruz,
Então aqueles que se juntam a essa religião devem abandonar toda a sua esperança. Usando aqui as palavras de Dante. Mas não a esperança de uma vida, a esperança de um atalho, a esperança de um jeitinho, a esperança de talvez encontrar um caminho no meio desse terreno pedregoso do sofrimento que possa nos fazer pular direto para a ressurreição gloriosa. Alguém poderia ousadamente argumentar diante de Deus: Senhor, eu já entendi o Evangelho, eu sei o que ele está dizendo, eu não preciso do sofrimento para entender, pode me mandar direto para a gloriosa ressurreição, eu não preciso passar por isso. Agora manda aqueles ali que não estão entendendo para o sofrimento, porque eles estão precisando, mas eu já entendi, me manda direto, eu quero a glória. Se você pensa alguma coisa assim, ou qualquer coisa desse tipo, eu posso lhe dizer que você não entendeu absolutamente nada do Evangelho, que você não entendeu absolutamente nada da cruz. O Evangelho é a cruz. Olhem para o seu Senhor, olhem para o sofrimento de Cristo. Não existe evangelho sem sofrimento, não existe evangelho sem cruz, não existe salvação sem sofrimento, não existe nada sem o sofrimento de Cristo. Porque nós que seguimos a esse Senhor desejaríamos algo diferente. Porque nós louvamos ao sangue do Cordeiro que foi derramado. Mas quando falamos do nosso sangue, aí são outros 500, aí a coisa fica mais complicada. Louvamos ao sangue daqueles mártires que derramaram o seu sangue, pelo nome de Jesus Cristo, pela expansão do Evangelho. Mas o meu sangue não. Graças a Deus porque o Senhor mandou esses que derramaram o sangue. Mas o meu sangue, aí a gente tem que conversar de um jeito diferente. Não existem atalhos no cristianismo. Não existe um caminho alternativo. Não existe um caminho inexplorado. O caminho do cristianismo é um só. Uma só é a estrada gloriosa. Mas essa estrada gloriosa está marcada por tantos sofrimentos. Mas ela é a única estrada verdadeira. Por isso o cristianismo é tão assustador. É tão assustador. Por isso o cristianismo é tão sem sentido para aqueles que não foram alcançados pela graça. É tão fora de lugar nesse mundo que busca a todo custo maximizar o prazer, evitando qualquer tipo de sofrimento. Não existe nenhum benefício no sofrimento, nada vale a pena no sofrimento, o sofrimento é apenas sem sentido. Não existe lugar nesse mundo para um Deus sofredor. Existe lugar nesse mundo para o Deus simplesmente poderoso. Mas esse Deus poderoso parece incompatível com um Deus que sofre. E pior, com um Deus que é pregado em uma cruz. Não existe lugar nesse mundo onde a cruz se sinta confortável, onde a cruz seja aceita por todos tranquilamente, como se não significasse nada. A única coisa que os peregrinos podem fazer diante dessa estrada que nos leva inevitavelmente ao sofrimento, não é evitá-la, porque não existe como. A única coisa que podemos fazer é clamar por misericórdia, é clamar por graça, é clamar para que o Senhor nos sustente enquanto passamos por essa estrada, mas não sem antes tirar algum proveito dela. Diante dessa estrada, não podemos esquecer
que é exatamente nela que estamos, a cada instante, nos tornando quem seremos. É nessa estrada única, que a cada momento, a cada instante, a cada experiência, nos tornamos quem seremos. E cada vez mais, quem seremos. É como um viajante, um peregrino, que ele sai para um destino, mas esse destino tem várias paradas. E a cada parada, ele tem uma experiência. Às vezes, essa experiência é alegre, ele aprende com ela. Mas, às vezes, essas experiências exigem sofrimento, e ele aprende com ela. E de tempos em tempos, esse peregrino, em sua estrada, olha para trás. Ele tem certeza que é a mesma pessoa. Mas, ao olhar para trás, ele sabe que não é mais o mesmo. Ao mesmo tempo, ele olha para frente, embora ele não seja mais o mesmo, ele ainda não é quem deveria ser. Essa é a nossa caminhada nessa estrada. A cada experiência, somos moldados à imagem de Cristo. Não somos mais quem éramos, mas tampouco ainda somos quem seremos. E a cada experiência, Deus nos molda, nos transforma e nos faz mais próximos do que seremos. No nosso texto de hoje, Pedro nos fornece um encorajamento, mais um encorajamento necessário para não procurarmos atalhos, para não procurarmos jeitinhos, para não procurarmos o caminho mais curto, mais confortável, mas para realizarmos aquela escolha difícil. E qual escolha é mais difícil do que escolher o sofrimento? Qual escolha é mais antinatural para nós do que escolher o sofrimento? Escolhermos o sofrimento e não o pecado em nossa peregrinação. Esse é o encorajamento que Pedro vai nos dar nesse texto. E para isso, nós vamos dividir o texto em três partes. A primeira, nos versículos 1 e 2. Nós temos prontidão para sofrer e não para pecar. Então, o primeiro ponto, versículos 1 e 2. Prontidão para sofrer e não para pecar. Versículos 3 e 4. Suportando a rejeição. Esse é o nosso segundo ponto, versículos 3 e 4. Suportando a rejeição. E o nosso terceiro ponto, nos versículos 5 e 6, a esperança e o alcance do juízo de Deus. Então, versículos 5 e 6, a esperança e o alcance do juízo de Deus. Prontidão para sofrer e não para pecar, suportando a rejeição e a esperança e o alcance do juízo de Deus. Vejamos como o nosso texto começa. Versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Aqui a gente já precisa parar. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Esse não é um tema novo na carta aqui de 1 Pedro. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo anterior, no versículo 18, se vocês observarem o capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Cristo padeceu, Cristo sofreu. E a pergunta que eu lhes faço, meus irmãos, é: isso não choca vocês? Isso não choca vocês? Deixe-me falar de uma forma diferente. O Criador de todo o universo, aquele que sustenta a sua vida, a minha vida, sofreu, padeceu na carne e foi pregado em uma cruz. Isso não choca vocês?
É o Senhor soberano que sofre. É aquele que tem poder para fazer todas as coisas conforme a sua vontade, que sofre e é pregado em uma cruz. E nós tantas vezes perdemos a capacidade de olhar para isso perplexos. Tratamos como mais um fato na história da humanidade. Mas esse não é mais um fato, é o fato da história da humanidade. Ali na cruz nós vemos a história da humanidade. E nós cristãos deveríamos ser que mais compreendem essa verdade. Mas o grande problema é que às vezes a gente tenta evitar a cruz. A gente tenta evitar olhar para ela. Ela não é tão atraente. Tem outras coisas mais belas que podem chamar a minha atenção. Tem outras coisas mais belas que agradam aos meus olhos. E por isso nós tentamos evitar a cruz. Nós queremos a glória, mas não queremos o sofrimento. Nós queremos chegar no final da estrada, mas se possível, claro, por um caminho melhor, Senhor. Isso é tão natural para a gente em tantas áreas da nossa vida. E não seria diferente no Evangelho. Esses dias eu vi um documentário chamado The Last Dance, que é sobre ali o último ano, né, a última temporada do Michael Jordan jogando pelo Chicago Bulls. E aí ele entrevistando os companheiros de equipe, né, do Jordan. E todos eles queriam ser campeões, óbvio. Queriam os louros, queriam a glória. Mas reclamavam, diziam, puxa, ele é muito duro. Ele é muito duro, é muito difícil seguir a liderança dele, porque ele exige que a gente se esforce, que a gente sofra para chegar lá no final. E aí, quando entrevistam o Jordan, ele diz, olha, vencer tem um preço. Não existem atalhos. Não existe um caminho curto. Nós estamos o tempo todo procurando atalhos para a glória, seja em nosso trabalho, seja em nossos estudos, aonde estivermos, procuramos atalhos e atalhos, o caminho mais fácil. E tantas vezes não o caminho correto, mas o mais fácil, o mais confortável. Mas quando nós olhamos para esse texto, que diz, tendo Cristo sofrido na carne, tendo o Rei do Universo padecido, nós deveríamos nos sentir envergonhados de procurar um atalho. Estampado na cruz está o fato de que não existem caminhos alternativos. Só um é o caminho que nos leva àquela ressurreição gloriosa. E esse caminho passa pela cruz. Não existe outro caminho. O texto continua. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam vocês armados do mesmo pensamento. Tendo Cristo sofrido, vocês agora se armem do mesmo pensamento de Cristo. Tendo Cristo sofrido, se revistam da mente de Cristo, se vistam de Cristo. A mente de Cristo é aquela mente que escolhe o sofrimento no lugar da desobediência. A mente de Cristo é aquela mente, como vimos nos sermões anteriores, que paga o mal com o bem, que paga a maldição com a bendição, que paga a ofensa com dádiva. E se não fosse assim, meus irmãos, o que seria de nós? Se Deus não fosse um Deus de graça, que paga a ofensa com a dádiva, o que seria de nós? A mente de Cristo é a mente que escolhe o sofrimento e não a desobediência, o sofrimento e não o pecado.
Cristo é aquele que contempla o seu sofrimento desde a eternidade. Cristo ele não percebeu que ele precisaria sofrer e morrer numa cruz apenas quando ele nasceu. Então, quando ele nasceu, ele encarnou, e aí, com muito cuidado, esperaram Jesus crescer um pouco, para comunicar a ele, para não causar um choque, para comunicar a ele que ele morreria numa cruz. Não, meus irmãos, Cristo olha para a sua cruz desde a eternidade, porque nós desviamos o olhar da cruz. É óbvio que a escolha pelo sofrimento, ela não é natural. Mas o texto, ele nos dá um bom encorajamento na sequência. Estejam vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Aquele que sofre na carne, aquele que escolhe o sofrimento, ao invés do pecado, no lugar do pecado, ele mostra, ele dá sinais claros de que ele rompeu com o pecado. Só existem dois caminhos: ou você escolhe sofrer, ou você peca. Não existe uma alternativa: ou você sofre, ou você peca. O que o texto está dizendo é que se você confia em Deus para sofrer quando é certo, e mais uma vez, esse não é um tema novo na carta, se retornarmos mais uma vez ao capítulo 3, ao versículo 17, diz o seguinte: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Esse sofrimento que marca o rompimento com o pecado não é um sofrimento qualquer, não é um sofrimento físico qualquer, mas é um sofrimento pela verdade, é um sofrimento por aquilo que é certo, é um sofrimento revestido da mente de Cristo. Esse é o sofrimento que mostra ao mundo um sinal de que você, de que eu, aqueles que seguem a Cristo, romperam com o pecado. É óbvio que isso não quer dizer que os cristãos não pecam mais, mas sim que sempre que a graça de Deus nos sustenta, nós clamamos pela misericórdia de Deus para conseguirmos escolher o sofrimento e não a desobediência. A escolha pelo sofrimento não é natural, mas fruto da graça. A escolha pelo sofrimento não é natural, ela é fruto unicamente da graça. E é essa graça que nos faz dizer: basta com o pecado, chega com o pecado. Que é o que vemos nos textos seguintes. Primeiro, versículo 2, ele fala para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões mundanas, mas segundo a vontade de Deus. É para isso que nós sofremos, é para isso que nós rompemos com o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo o que vivíamos anteriormente, mas agora, segundo a vontade de Deus. E o versículo 3 nos diz: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, andando em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. Basta com o pecado, basta qualquer quantidade de pecado que você tenha cometido. É interessante que tantas vezes a gente vê um pensamento
cristão tão esquisito que considera que aqueles que pecaram por mais tempo e foram salvos lá no final da vida são ganhadores de alguma loteria celestial, porque eles simplesmente tiveram mais tempo para pecar. E é quase como se a gente orasse ao Senhor dizendo: Senhor, porque eu tive tão pouco tempo para pecar? Por que o Senhor não me deixou pecar mais? E aí, de repente, nós entendemos que eles são os grandes ganhadores, porque eles tiveram mais tempo para pecar. Eu queria mais tempo para pecar. Como assim, meus irmãos? Como assim? O que passa na cabeça de um sujeito que pensa isso? Imaginar que aquele que simplesmente, olha, ele pecou a vida inteira, no leito de morte ele aceitou, pastor, é injusto que ele vá para o céu. Meus irmãos, nós perdemos a capacidade de sermos misericordiosos, piedosos, de compreender a miséria do povo que ainda não conhece a graça de Deus. E não só isso, nós não conseguimos reconhecer a riqueza que temos recebido, a riqueza que é o sofrimento por Cristo, a riqueza que é o sofrimento pela verdade, a riqueza que é o sofrimento por aquilo que é correto. É quase como se orássemos ao Senhor, desejando pecar. Senhor, me deixa pecar, eu quero pecar. Basta qualquer passado no pecado, se são 10 anos, 20 anos, se foi 1 hora, 1 segundo, basta qualquer tempo passado no pecado. Mas esse sofrimento, esse rompimento com o pecado, ele traz algo que às vezes é dura para a gente, que é a rejeição. Quando nós falamos, por exemplo, em termos gerais, somos rejeitados pelo mundo, e aí falamos em termos gerais, parece que a coisa fica um pouco mais branda. Mas e quando falamos, você pode ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Você pode ser rejeitado pelo seu filho. Você é cristão. Porque o cristão, quando rompe com o pecado, escolhendo o sofrimento e não a desobediência, se torna algo estranho, esquisito, algo incompreensível. Como assim alguém pode escolher o sofrimento? Deixe-me primeiro encorajá-los a dizer: vocês não estão sozinhos nessa rejeição. Primeiro, acima de tudo, o nosso Senhor foi rejeitado. O nosso Deus foi rejeitado. O único justo que já pisou nessa terra foi rejeitado. Por que você quer ser aceito pelo mundo? Por que você quer ser recebido de braços abertos pelo mundo? Não só o nosso Senhor foi rejeitado, como aqueles que vieram após Ele foram rejeitados. Por que você quer ser aceito pelo mundo? Por que você quer ser recebido de braços abertos pelo mundo? Cristão se torna algo estranho, esquisito, fora de lugar. Mas o interessante é que isso, embora seja tantas vezes doloroso, e sim, muitas vezes a rejeição ela é dolorosa, mas isso não deve ser um peso para o cristão, mas sim um motivo de alegria.
O peso que devemos carregar é o peso de tantas vezes cedermos, temendo mais os homens do que a Deus, temendo mais o juízo dos homens do que o juízo de Deus, temendo mais o sofrimento na mão dos homens do que nas mãos de Deus. Cedemos, temendo o sofrimento injusto. É difícil lidar com o sentimento de injustiça, né? É difícil. Parece que essa sensação de que nesse mundo não existe justiça, ela talvez vai consumindo o nosso coração, vai consumindo a nossa mente. E aí nós olhamos para o Senhor e Senhor, Senhor, onde está a tua justiça? Manda fogo e queima logo esses incrédulos. Cadê a tua justiça, Senhor? Como o Senhor pode permitir que pais percam seus filhos? Como o Senhor pode permitir que esposas tenham seus maridos assassinados? Que maridos tenham as suas esposas assassinadas e fiquem com seus filhos? Como o Senhor pode permitir? Como lidar com o sentimento de injustiça? Nós seguimos para o versículo 5, que marca o nosso terceiro ponto, que é a esperança e o alcance do juízo de Deus. O versículo 5 diz: eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Como lidar com o sentimento de injustiça? Com a certeza de que no final nenhuma injustiça permanecerá. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Todos serão julgados por aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todas as injustiças desaparecerão, todas elas serão respondidas. Nenhuma injustiça permanecerá, nenhuma injustiça prevalecerá, porque Deus é competente para julgar, e Ele certamente julgará, quer vivo, quer morto, o Senhor julgará. Portanto, o juízo não nos pertence, e graças a Deus por isso. O juízo não nos pertence, mas pertence àquele que é justo e competente para julgar todas as coisas, para trazer todas as coisas à luz. Por mais, meu irmão, que você esteja passando por um momento onde esse sentimento de injustiça parece impossível de lidar, parece impossível de suportar, tenha certeza de que ele não será para sempre. O sentimento de justiça não permanecerá, porque Deus julgará. O alcance do juízo de Deus é universal, é inescapável. Ninguém se livrará do tribunal de Deus, nenhuma injustiça passará desapercebida. E embora nós tenhamos ainda nessa carne esse sentimento de injustiça, temos a certeza de que todas elas serão respondidas. Chegamos ao nosso último versículo. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens,
vivam em espírito segundo Deus. Talvez você já se pergunte lendo esse texto: quem são os mortos? Quem são esses mortos? Como assim? Isso é similar àquele texto que a gente viu na última semana, de Cristo descendo então ao Hades e pregando, onde a gente viu duas possibilidades se você quer permanecer membro dessa igreja, segundo Jonas, que é o Cristo pré-encarnado ou Cristo triunfante. Em qualquer uma dessas duas possibilidades, então, você permanece membro dessa igreja. Será que esse texto está ligado àquele texto? É a mesma coisa? Bem, o que eu posso dizer é que esse texto não tem nada a ver, graças a Deus, absolutamente nada a ver com aquele texto da semana passada. Primeiro, no texto da semana passada, vimos um Cristo que proclama, vimos um Cristo que é o portador da mensagem, e no texto de hoje a linguagem ela é passiva. Nós temos um Cristo que é objeto da mensagem, é o Cristo sendo pregado. No texto anterior da semana passada, que é ali o versículo 19 do capítulo 3, nós temos então que pregou aos espíritos, e aqui temos que pregou aos mortos, e não é a mesma palavra, não tem o mesmo sentido, é completamente diferente, mas a pergunta permanece: quem são os mortos? Bem, basta dizer que esse morto do texto é o mesmo vivo do texto, certo? Não são aqui duas pessoas, não é aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos, mas para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, e aqui é o ponto decisivo para mostrar o quanto esse texto é diferente do da semana passada. Esse texto precisa ser lido juntamente com o que acabamos de falar do versículo 5, o alcance e a certeza do juízo divino. Nem vida, nem morte podem cessar as promessas de juízo ou de glória. Nem vida, nem morte podem cessar a aliança que Deus fez com os seus. A morte, ela não pode quebrar e não irá quebrar as promessas que Deus tem para aqueles que, pegando a sua cruz, seguem Cristo na estrada do sofrimento. Mesmo que leve à morte, mesmo que leve a serem julgados pelos homens de forma injusta, ainda assim viverão, ainda que mortos, viverão. Se você quer ganhar a sua vida, você deve perdê-la. Se você perder a sua vida, você vai achá-la. Se vocês crerem em mim, ainda que mortos, viverão. Isso é o que o texto está falando. Aqueles que ouviram o evangelho, que hoje estão mortos, mas que ouviram o evangelho, ainda que tenham morrido de forma injusta, julgados segundo o homem, eles serão julgados segundo Deus, e segundo Deus, ainda que mortos pelos homens, eles estarão vivos na presença de Deus. A morte não encerra a promessa do evangelho. A morte não encerra a promessa do juízo, o alcance do juízo. Alguém poderia questionar, ali talvez no Império Romano, aqueles que se diziam cristãos e morriam. Mas qual é o bem do evangelho? Qual é o bem do evangelho? Por quê? Bem,
se a gente segue o Evangelho na vida, nós somos privados de um monte de coisa. Um monte de coisa que nós gostaríamos de fazer. Nós somos privados, mas também na morte nós seremos julgados. Mas seremos julgados, meus irmãos, para a vida. Seremos julgados não mais pelos homens, diante de um julgamento, de um sofrimento injusto, mas seremos julgados diante do Deus justo. Por isso, aqueles que tomam a sua cruz e seguem o Cordeiro em sua estrada, eles não devem temer o juízo. Mas aqueles que julgam injustamente, aqueles que rejeitam, aqueles que zombam, esses também comparecerão diante do juiz. E esses sim, eles devem temer não o nosso juízo, não o nosso juízo, não o juízo que nós podemos proferir sobre eles, não a nossa justiça, mas eles estarão diante de uma justiça superior, diante de um juízo superior, diante do juízo soberano de Deus. Para concluir, eu gostaria de dar primeiro uma palavra aos crentes, uma palavra para aqueles que têm vislumbrado essa estrada tantas vezes difícil, tantas vezes marcada pelo sofrimento. Eu tenho uma palavra para vocês: sofram, sofram, lutem contra o pecado, sofram pelo que é certo, sofram por amor a Cristo. Não olhem apenas o seu contexto imediato, mas olhem o que vocês estão se tornando. Olhem como cada vez nós estamos mais parecidos com Cristo em seus sofrimentos. Portanto, sofram, lutem, guerreiem contra o pecado. Mas também gostaria de dirigir uma palavra àqueles que ainda não estão convencidos da mensagem do Evangelho, aqueles que imaginam que talvez o juízo de Deus não chegue, talvez eu possa passar impune, quem sabe. A palavra que eu tenho para os descrentes é: sofram, sofram, é tempo de sofrer. Basta com o pecado, basta com o caminho distante de Deus. A estrada que você tem seguido é uma estrada não de sofrimento momentâneo, mas de sofrimento eterno. Portanto, sofram agora na carne, sofram, percam o mundo, mas recebam o reino. Percam o mundo, mas recebam a Cristo. Sofram por aquilo que é certo, sofram por Cristo, e os seus braços estarão abertos para recebê-los. Vamos orar.